nesse momento, quer dizer, quando a coisa chegou a um ponto tal de dor, de desesperança, então você pensou em morrer? Pensei, mas pensei. Quando eu ainda tinha uma mobilidade com as mãos, você não podia deixar perto de mim nada cortante, contundente, que eu queria cortar pulso, coisas assim. Enterrar no coração, uma faca. Desesperado que estava, você não dormia. O máximo que eu conseguia dormir por dia eram 10 minutos, isso foi o máximo, 10 minutos, quando uma amiga nossa, que me fazia uma sessão de relaxamento, promovia esse tipo de coisa, um sono quase hipnótico, em que eu relaxava e conseguia dormir 10 minutos. Ela se levantava, saía e acordava. Então eu tentei subornar médicos. Tinha um médico que era muito religioso, amigo do meu pai. Eu chegava para ele e dizia que esse era um ato de caridade e que Deus estava vendo essa atitude que ele ia tomar, porque não tinha jeito mesmo, e que ele podia abreviar esse meu sofrimento. E pedia a ele inúmeras vezes uma embolia. Tentava subornar de qualquer maneira os enfermeiros. Essas coisas todas a proximidade que você tem com a morte é um fio de navalha. Juca, todas as manhãs, eu vou te confessar, eu me surpreendo porque o meu sono conservou fidelidade ao meu último suspiro, porque morrer é uma coisa muito fácil. E essa coisa tênue, que esse início e esse fim que se confundem como se fosse de fato o fio de uma lâmina que você não sabe exatamente o que é, que corta, mas que às vezes cega. Eu não entendo direito exatamente o que é e o que não é. Essas coisas se confundem atualmente muito na minha cabeça. O que é a morte física e uma vida em uma outra dimensão, isso tudo me deixa curioso, perplexo. Eu tento estudar cada vez mais e cada vez entendo menos. Mas a proximidade da morte física te faz rever um monte de coisas. Eu fico vendo, por exemplo, hoje em dia, o poder é uma coisa fascinante. O poder, não existe nada que fascine mais um ser humano do que o poder. E eu sou um ser humano. E passível de vaidades e de coisas e de que tais. Tanto que uma coisa que me fascina é o poder político, o poder religioso, o poder econômico, o poder de vida ou morte. São coisas que de fato me deixam bastante excitado, né? Mas existem coisas que devem ser, no mínimo, revistas. Você já aconteceu, contigo com certeza já aconteceu isso. Amigos seus, contemporâneos ou coisa assim, que de repente, por uma guinada do talento, do destino, da sorte, não importa de quê, pega uma fatiazinha de poder. Tenta falar com esse teu amigo. Olha como as coisas são complicadas. No nosso caso, seria uma coisa mais ou menos parecida com se nós trabalhamos em comunicação. Você tem um amigo que é um cameraman, que começa junto contigo, de repente ele é diretor de uma emissora de televisão. Ele vai bater a porta na sua cara, a não ser que você tenha, para ele, você represente alguma coisa de muito importante. E na nossa atividade, lamentavelmente, nós não valemos por aquilo que somos, na verdade. Isso ficou claramente demonstrado no seu programa, pelo menos em relação ao seu humilde amigo aqui. A minha representatividade não é pelo que eu sou, mas pelo que eu represento comercialmente. Se eu vendo tantos discos ou se eu dou tanto de audiência, eu tenho um valor. Se isso não acontece, eu não tenho valor algum. Se você mora numa casa que você diz que ela é muito bonita, que ela é branca, tem um telhado vermelho, tem gerânio na janela, ninguém vai entender. Se você disser que essa casa custou 5 milhões de dólares, todos vão entender. Esse tipo de crueldade que existe, eu só falei de solidariedade da outra vez. Não sou maniqueísta, mas eu tenho que dizer que na vida tudo é equilíbrio. Eu tenho que equilibrar dessa vez, porque da outra eu disse da solidariedade, da coisa do ser humano. Existe esse outro lado, para que as coisas se equilibrem. Eu, pelo menos, penso assim. Esse lado cruel, esse lado perverso, deve existir para poder compensar o outro, ou vice-versa. Essas coisas, essas forças acabam se anulando. Mas eu vejo muito isso. E quando conheci a proximidade da morte, quando vi do outro lado, e que fui procurado por entidades religiosas de todos os credos que você puder sonhar. Imagino. Shintoístas, budistas, muçulmanos, cristãos de todos os segmentos que a cristandade imaginou e mais ainda.
Todas as religiões ligadas ao nosso folclore, as afro-brasileiras, todo mundo me procurou. E eu consegui achar, dentro deste universo monumental, eu comecei a ver a coisa de uma forma muito mais holística do que setorizada. Eu vi o seguinte, que o Deus era um só, que a vontade de todos era uma só, e que eu tinha que inventar uma pan-crença. Não sei se vale o neologismo, mas eu tinha que acreditar em tudo aquilo. Então é muito duro hoje quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião. Eu sou um cristão, porque acredito em Jesus de Nazaré como o Messias, o Filho de Deus, de fato acredito. Mas e os outros? Agora, no momento da dor, Rony, você não pôs isso em dúvida, você não é possível que exista... Mas é evidente, porque a proximidade do desespero é que te leva ou à fé, ou à descrença absoluta. Mas que raio de Deus é esse que está me deixando aqui desesperado de dor, separado, sem minha família, criando meus 2 filhos, preocupado com uma carreira que agora não sei nem como é que eu vou fazer para tocar. Nesse nível foi. Até a hora que essa reavaliação, essa redescoberta de verdades e de valores aconteceu. Agora, também o processo, evidentemente que a doença foi num estalo, a recuperação não foi, né, Rony? Não. Foi uma coisa que... Quer dizer, eu te contei isso no telefone. Isso. Porque as pessoas, elas querem ficar boas rapidamente, o que é perfeitamente... isso deve ser entendido, porque esse é um mundo imediatista. Esse que nós vemos agora, ninguém tem paciência. Quer dizer, todo mundo hoje vive com muita pressa. Este é um mundo muito veloz. A velocidade da veiculação de informações é uma coisa brutal. A gente vive com isso, a gente sabe. E eu tenho que dizer sempre, deste tópico, paciência, 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 porque demora muito para ir embora. As pessoas me veem hoje na televisão ou conversando contigo e se esquecem que eu fiquei 3 anos para me recuperar. Com muleta debaixo do braço, nunca sentei na cadeira de roda, embora ela estivesse do meu lado ali, eu olhava e disse, não, essa não vai me ver sentando nela nunca. Reaprendi a andar, a refazer a minha musculatura, que eu não tinha mais das pernas, não podia andar. Aplicação, eu aprendi a ser aplicado, que eu era meio relaxado também. Choque elétrico diariamente, minha mãe me levava todos os dias para tomar choque elétrico. E o medo que eu tinha de me apaixonar pela terapeuta, que era uma gatinha, e eu fragilizado, né, naquele desespero, e ela tão bonitinha, me dando choque elétrico, mas dizendo que é um tipo de terapia, não sei se você conhece. Não. Você toma um choque de 110 volts, ou uma coisa às vezes menor um pouco, mas nas raízes nervosas. Vira perninha de rã quando você... Daquela viradinha, uma coisa trágica. Eu imagino. E você brinca com isso. A minha preocupação, claro. Evidente. Mas eu tenho que tirar proveito dessa história toda. Óbvio. E eu passo para as pessoas, gente, eu não tenho médico. Eu não tenho a cura, eu não tenho um milagre. Mas eu tenho a minha experiência vivencial. Isso é fundamental. Quer dizer, eu posso ensinar o caminho das pedras e como você administrar essa história. E se você administrar bem, fica bom, porque eu fiquei. Sem dúvida. E como? Que maravilha. Próximo bloco a gente volta. Até já. O assunto, a área que o Rony Von diz que mais conhece, que realmente o que ele sabe, é botânica. Se você é um botânico, assim, de primeiríssima mão, que você sabe tudo e que você fica uma fera quando você vê aí uns ecochatos falando e tal, que você acha que estão malbaratando a questão da... É verdade isso? Como é que você tem essas informações? Olha, Juca, vamos falar de novo, tenho que parabenizar de novo a sua produção. Eu não sei onde vocês foram colher subsídios, não me passa pela cabeça onde foram, seguramente deve ser uma fonte familiar, não sei. Mas é verdade. Eu não vejo um biólogo, eu não vejo um botânico, eu não vejo uma pessoa, de fato, que tenha uma informação a respeito do que seja um vegetal, falando de ecologia. Mas uma pluralidade de artistas e de políticos descomunal. Porque é uma coisa que, de fato, da mídia. Você ouve todas as bobagens do mundo e tem que ficar quieto. Por isso que eu não me envolvo. Muitas pessoas já falaram comigo, você devia... Tá, eu tenho de fato a minha célulazinha pequena e eu tento espalhar na medida do possível aquilo que eu aprendi
porque você sabe, eu não sou biólogo de formação. Eu estudei biologia apenas para conhecer fisiologia vegetal. Quer dizer, o meu curso de botânica foi uma coisa que nasceu por causa de um livrinho que minha avó me deu, um livro vitoriano, ilustrado à mão, imagina, um por um, sobre plantas medicinais na Inglaterra. Pintado inteirinho, aquarelas e coisas. Esse livro sumiu na separação, sabe como é que é? Normalmente as mulheres levam os nossos discos e os nossos livros prediletos. Elas sabem exatamente.